E aí, gente, Learning Science aqui. Hoje eu vou falar sobre este tema aqui. Eu já ia gravar um episódio do podcast sobre o Wittgenstein, que vai ser o próximo vídeo que eu vou publicar ainda hoje. Mas antes eu tenho que falar de um tema que eu vi no Instagram e agora tá percorrendo aí a mídia, né? Que é sobre uma redação da FUVEST, desse moleque aqui, de 18 anos, que foi zerada, né? Por ter, como você pode ver aqui, uma redação rebuscada, né? Parece que a mãe dele processou a USP e tal. O reitor da USP, enfim, mas não vou entrar no mérito disso. Não vou entrar no mérito de qualquer coisa a não ser o texto. Eu não tô nem aí pra questões de opinião nesse sentido, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar explicar e defender esse texto. Então, se você viu alguns shorts no YouTube ou opiniões na internet, você vai ver que todo mundo tá acabando com essa redação, né? Tá falando que é um lixo, que não tem significado. Eu tenho alguns comentários aqui que depois eu vou ler, que eu tirei print, falando que é um trem sem sentido. Eu acho que teve um cara que eu vi que falou que, assim, que os professores não estão preparados de um texto fora da receita pronta, né? Tem algumas pessoas ou outras defendendo o texto, mas esse é um ponto importante aqui. Esse texto em si não é questão de opinião, ele ser bom ou não. As premissas você pode discordar, mas não é e você pode discordar da opinião em si do autor nesse contexto, que é sobre perdão, o título da redação, né? Que obviamente foi escolhida para essa prova. E basicamente o foco aqui é demonstrar que na verdade isso aqui tem sim sentido e que na verdade é uma obra-prima. E não é questão de opinião, como eu disse, é uma questão de. Isso aqui é um texto, isso daqui é um. É, do ponto de vista linguístico, isso daqui ele é impessoal. Você pode discordar do que foi falado, etc., mas é impessoal. Tem aqui vocabulário. Eu mesmo não conhecia, por exemplo, no começo, muitas das palavras que ele usa, então tive que pesquisar, né? Eu não sabia o que era condoreira, procela, etc. Um monte de coisa que eu fui, obviamente, pesquisar. Então, é um texto que, obviamente, por exemplo, se eu estivesse corrigindo uma redação, 100 redações no dia, 300 redações que um examinador tem que corrigir, e visse esse texto, cara, normal, a pessoa, tipo, falar, cara, vou dar zero essa merda, tipo, porque eu vou ter que ver um dicionário pra entender. Então, isso aqui é um texto que você precisa ler o dicionário. E um ponto, tipo, o ponto mais importante, talvez, de tudo aqui, é não se pode punir alguém por usar palavras da própria língua. Um texto, para quem já estudou o mínimo de escrita criativa, fez curso de escrita criativa acadêmica ou normal, que é de texto do ponto de vista de ficção, sabe que quando você escreve um texto, você quer escolher as melhores palavras possíveis para representar a sua opinião. Escolher as melhores palavras possíveis é você tirar palavras ou expressões que talvez sejam mais claras, mas são piores do ponto de vista de você deixar o melhor texto possível. Eu vou falar sobre isso depois, então vamos com calma aqui. Então eu vou usar um. Eu tô usando aqui o Edge, né? Dá pra você fazer essas anotações no PDF. Vamos com calma, né? Perpassem a altivez pela procela. Altivez é arrogância, né? Então ele tá falando. É muita arrogância pela procela. Procela não sabia o que era. Tumulto, tempestade. Ou seja, tá fazendo uma crítica a algo, né? Aqui algo, né? Vamos ver o que ele tá fazendo crítica. A grande eloquência condoreira. Quando você já lê essa parte do texto aqui, até aqui, você já acha que esse texto não faz sentido. Eu, por exemplo, eu não consegui entender o começo desse parágrafo sem um dicionário, né? O que essa grande eloquência, ou eloquência grande, condoreira, esse daqui tem a ver com a terceira geração de poesia romântica no Brasil. Eu, por exemplo, não sei nada sobre literatura do ponto de vista brasileiro, né? Eu sei mais do ponto de vista, por exemplo, inglês, né? Por exemplo, eu sei bastante sobre literatura anglo-saxônica, sobre literatura nórdica, porque eu curto ler esse tipo de coisa. Eu gosto de, por exemplo, é, o The Wanderer, por exemplo, ou é, The Phoenix, a Fênix, né? Então, eu curto esse tipo de coisa, né? Que é mais associado a poesia épica com guerra, né? É o que eu gosto, né? Então, eu não conheço quase nada de
literatura brasileira, né? Eu conheço mais da russa, da de parte ali da Europa, etc. Mas eu não sabia, por exemplo, que Condoreira tinha a ver com a terceira geração da poesia romântica no Brasil, como Vitor Hugo, Castro Alves, e a noção de libertação contra, eh, afirmando, na verdade, o abolicionismo, enfim, é uma geração de escritores, né? Ele está associando alguma questão que ele vai falar a uma geração de escritores no Brasil, né? Que eu, por exemplo, não conheci. Em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer do recôndito, né? Então vamos com calma aqui. Essa parte talvez mais difícil. Tétrica é fúnebre. Languidez é moleza. Então, a fúnebre moleza, ou, ou de sentir algo ruim, né? Fúnebre também é algo ruim, então ele está colocando duas palavras juntas para representar, em metáfora, algo angustiante, né? Ele poderia falar angustiante, mas ele usou essas duas palavras que, na minha opinião, eu não conhecia e são extremamente interessantes para você ver não só o repertório dele de vocabulário, que é grande, né? Tipo, se o cara fez isso daqui sem nenhuma ajuda, né? Sem nenhuma, assim, não tava fazendo usando um cheat, sei lá, ele não colou de nenhuma forma, isso daqui é incrível ele conseguir usar esse tipo de vocabulário, né? Em si, o significado é simples, né? E esse é o foco do texto, no geral. Que é alguém sofrendo recôndito, e recôndito é escondido, né? Ou seja, sem falar com ninguém. É sofrer sem... em relação ao perdão, né? Sofrer sem lidar com o problema que a falta de perdão causa, né? Que no caso é a angústia, né? De você não perdoar alguém, né? Coisa do tipo. Então, em si, o significado do texto é muito claro. Isso é óbvio. Aí cita um livro que eu não conhecia também, que eu não conheço, que é o de Djalmília de Almeida, Em Visão das Plantas, em que ele se vale da episteme lírico-narrativa. Episteme tem a ver com epistemologia. E, assim, quando ele fala sobre essa noção aqui, é a noção sobre a forma que o livro foi escrito, de certa forma. E essa noção epistêmica tem a ver com o que ele vai falar posteriormente. De concepções hermenêutica historiográficas, né? Esse hermenêutico tem a ver com interpretação de texto, né? O estudo da hermenêutica e o estudo da interpretação de texto. No direito, esse cara ele tá querendo direito na USP, né? Eu acho que não vai passar, mas enfim, por causa que ele tirou zero na redação, mas é, hermenêutica é o estudo da interpretação, da exegese, né? Você fazer o contrário do que é exegese, com EI, né? Que é basicamente você, eu vou até pôr aqui, né? Exegese, em que você não quer extrair o significado do texto, né? Você impõe seu significado ao texto, né? Diferente do que é chamado de exegese, né? Isso no direito é extremamente importante. Tem pessoas ali que eu vi comentários que falou que esse texto não tem nada a ver com direito. Discordo, discordo. Mas enfim, vamos lá. Hermenêuticas historiográficas, né? Então, nessa visão das plantas, a noção de como foi escrito esse livro, né? A forma, o formato, a formatação narrativa lírica desse livro, concepções de interpretação do ponto de vista também histórico, né? Então, interpretações históricas, as quais decorrem a dialética antagônica e maquiavélica. Então, dialética, que é um conceito que você pode ver tanto em Sócrates e depois transformado em outras coisas, né? Na minha opinião, né? Porque a dialética é o foco em buscar a verdade através de perguntas, né? Através de você fazer hipóteses ou proposições sobre alguma coisa, né? Então, a busca pela dialética socrática era... E você tem que ler, tem que ler Platão para você entender isso, né? Então, por exemplo, tu pode procurar o significado de dialética no Google, tu pode ver o dicionário, mas você não vai entender dialética sem ler autores que usam dialética. Então, esse é um fato, né? Então, você vê no dicionário uma palavra não te faz entender a palavra de fato, de ponto de vista geral, o contexto que ela está, né? Nesse contexto que ele usa, tem que ser associado mais a Hegel, né? Marx, etc. Em relação à noção também de busca de verdade através do que é chamado de tese, antítese e síntese. Isso aqui não é importante. O que é importante é que ele usa esse contexto de dialética, nesse caso antagônica, né? Ou associada a algo contrário, né?
ele diz maquiavélica, né? Então ele tá falando de algo ruim, né? Normalmente maquiavélico é associado a algo ruim, né? Normalmente algo associado a algo imoral ou antiético. Ao postularem a teleologia odierna. A teleologia é associada a, a busca pelo telos, né? Pelas causas das coisas. E que é um termo conhecido. E, junto com odierna significa o fim segundo o bem social atual. Ou seja, em relação ao perdão, é basicamente como o perdão deve ser visto pelas pessoas. Isso vai ficar claro ao longo do texto. Então, em si, todas as palavras que foram usadas aqui não foram aleatórias. Elas fazem todo o sentido. Não creio que nenhuma dessas palavras até agora foram inúteis. E nenhuma delas tira o significado do texto. Porque você fala, esse texto foi confuso. Não, esse texto não está confuso. A ignorância associada a vocabulário, eu mesmo admito a minha, eu tive que pesquisar as palavras aqui para saber o significado. Muitas delas, né? Essas que estão aqui, pelo menos. Para entender o texto. Mas em si, quando você sabe o significado das palavras que estão na língua da portuguesa, elas estão na língua portuguesa. Então, a sua ignorância dessas palavras, eu mesmo tendo essa ignorância, né? Não é um erro. Você vai punir o cara por usar boas palavras para representar o que ele quer falar. Mas, pô, não é claro. Claro que não é claro, você não sabe, você não conhece as palavras. Por isso que você tem que pesquisar no dicionário. Então, por exemplo, tu vai ler Tolkien, cara, em inglês. Tu vai ter que pesquisar um monte de coisa no dicionário, cara. Seja no Senhor dos Anéis no geral, Hobbit, principalmente na história da Terra-média. Porque tem palavras ali, expressões que são difíceis, cara. Você não vai entender se você procurar no dicionário. Então, pra quem não sabe, a história da Terra-média, 12 volumes dos manuscritos do Tolkien que o filho dele pegou e editou e tal, uma obra-prima. E tem muito poema, né? Como, por exemplo, o próprio. É, eu vou pôr aqui, né? Beren Lúthien, que pra mim é um dos melhores poemas dele, né? Que é um casal aí. Tem várias versões, né? Beren Lúthien. Eu não vou colocar aqui a corretinho o nome, mas. Vai ler Beren Lúthien pra você ver, em inglês, né? Porque é o certo. Poema se lê na língua original. É difícil, cara. Então é normal, não é porque o texto é difícil. Aí você pode falar no contexto da redação, concordo. Que o examinador que vai ler essa merda aqui, ele não vai ficar procurando dicionar as palavras. Mas em si, o que eu tô discutindo aqui é se o texto é bom ou não. Concordo que no contexto de uma redação não é a melhor escolha, talvez, né? Mas o problema é que estão humilhando o moleque, porque o cara escreveu na perspectiva das pessoas uma merda, né? Mas enfim. Sob essa perspectiva, Fernandes de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante. Então, aqui no canal eu fiz um vídeo sobre tratados lógico-filosóficos, né, que é um livro do Wittgenstein, em que ele cita significado e significante. O que é isso? O que é o significante, né? Por exemplo, o significado de perdão. Qual é? É você reconciliar com uma pessoa de algo que ela fez, uma ação que ela fez contra você, que você achou injusta, não gostou e etc. Então, esse é o significado da palavra, a definição da palavra perdão. Agora, o significante, no contexto da semiótica e da linguística, é associado às aplicações da palavra perdão. Então, você pode ter N significantes para a palavra perdão. O que significa? Você pode ter N aplicações para a palavra perdão. Muitos desses significantes podem estar errados. É claro que você vai para uma parte que ele fala posteriormente, que é a fenomenologia, né? Essa palavra que ele usa também vai fazer sentido depois e eu vou falar sobre ela posteriormente. Essa palavra é conectada ao conceito de perdão e o significado insignificante. O que ele diz relação simbiótica é de você meio que, do ponto de vista, misturar significado e significante como se fosse uma coisa só, como se tivesse um significante diferente do que o que perdão realmente significa, né? Você pode dar à palavra perdão o que você quiser, o significante que você quiser e tá certo, né? No dia de hoje você pode dar o significado para a palavra verdade, aborto, mentira, traição. Você pode dar o significante que você quiser, ignorando de fato o espectro do significante que realmente a palavra tem do ponto de vista moral, né?
Então as pessoas colocam é, nesses, nessas palavras, né? Na moral, na ética, o que elas quiserem e acham que tá certo, né? Isso vai fazer sentido no texto posteriormente. Então vamos lá. A partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional, concomitante ao coercitivo, né? Aqui não. Aqui em si não tem nada diferente, né? Ele só se referia ao que ele falou anteriormente. Entretanto, à medida em que impera a dinamicidade, fragilizam-se os axiomas em difusas postulações, né? Ou seja, o que é uma postulação? Por exemplo, sobre o perdão, por exemplo. É, vamos supor que eu faça a proposição. Perdoar. Tô fazendo com o mouse aqui, tá? Perdoar é bom. Ou eu posso dizer o contrário. Perdoar não é bom. Qual está correto? Obviamente, do ponto de vista óbvio, cara. De moral. No geral, perdoar é bom. Se você for cristão, melhor ainda, né? Mas mesmo se você não seja, mesmo se você já teu, cara. Perdoar é bom. Você tira algo de você é, que não é útil, né? Que não faz bem pra pessoa no longo prazo, enfim. A gente concorda com isso, certo? Agora vamos supor a segunda proposição. A segunda proposição está certa? É claro que não. No geral, isso não está certo, essa segunda proposição. São duas proposições. Eu posso dizer que tem pessoas, hoje em dia, ele vai usar o termo antropotecnoceno, ele vai usar também o termo, aqui, né, vamos ver se eu acho aqui. Depois a gente vai ver, tecnocentro, né, ele coloca aqui também. Enfim, contemporâneo, ou odierno também, que é a mesma merda. Cadê o odierno? Tá o odierno também, tá ali por aí. Aqui é o odierno, teologia odierna. Tem tudo a ver com isso daqui. Tem tudo a ver com a noção de que hoje as pessoas, no imperativo categórico, que é um termo que ele vai usar, em Kant, né? Colocam pra moral e ética o que elas quiserem e acham que tá certo. Nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, na, no Facebook da vida, no Twitter. Então elas decidem o que é certo e errado e não tem um cerne, né? É relativo, né? Em relação ao contexto que a pessoa está, o que é certo e errado. O que é verdade, o que é justiça, enfim, depende de com quem é feita e etc, né? Então, em si, é isso que o autor está querendo dizer, ao menos no texto, né? Então, tem. O que ele está falando aqui? Que se fragilizam os axiomas, ou seja, associado ao perdão, em difusas postulações, ou seja, postulações que elas têm vários significantes que não têm uma lógica associada ao significado de perdão em si. Ou seja, as pessoas colocam numa palavra uma ética a ética que elas quiserem. Ou seja, elas mudam a ética conforme o contexto social, o que é chamado de positivismo, né? Não é o termo que ele usa aqui. Ele poderia ter usado o termo positivismo, né? Por exemplo, adicionar a palavra positivismo nesse contexto seria bom. Porque no positivismo você basicamente tem isso em algumas vertentes, né? A relativização da verdade, né? Então a verdade depende da perspectiva da pessoa. A morte do autor, por exemplo, que as pessoas colocam o significado no texto, né? Não é mais o autor que importa, a opinião do autor. O que importa é a opinião da pessoa que está lendo o texto, que é uma imbecilidade, né? Até do ponto de vista do direito, né? Do direito constitucional. Tem um artigo específico do Sandy Law, que eu vou deixar na descrição, que o cara basicamente defende você interpretar o texto conforme você quiser. Nesse contexto, né? Nesse interim ressoa o sofrer no recôndito, ou seja, no contexto de perdão, sofrer isolado, né? Na fragmentação identitária, de identidade, né? Ao concernir-se o perdão, significado, ou seja, o perdão como significado em si, múltiplos significantes. O que ele quer dizer aqui? Essa é a parte principal do texto, tá? Ou seja, você pegar a palavra perdão e você aplicar ela da forma que você quiser. Ou seja, você muda o significado da palavra. Então, por exemplo, pegar a palavra arrependimento e você muda o significado da palavra arrependimento. Por exemplo, tem uma passagem bíblica que diz que é, o Saul, ele se remoeu em lágrimas, né? Pra parafrasear. Ele não exatamente se arrependeu.
mas ele teve um remorso sobre o que ele fez, né? De ele, é, no caso, perder a primogenitura e tal, se trocando por um prato de comida, enfim, em Gênesis. Mas em si, ele não se arrependeu. Ele pode ter se remoído com lágrimas, mas não necessariamente ele se arrependeu. Se ele se arrependesse, ele não inicialmente buscaria o mal pro seu irmão, né? No caso, Jacó. Enfim, é você dar significantes pro direito, pra ética, né? Você colocar a ética que você quiser. Isso vai fazer sentido ao longo do texto. Então, até aqui, tudo faz sentido. Todas as palavras, elas não são aleatórias, elas se completam. Elas estão totalmente. Elas não fogem do contexto. Nada que ele escreveu até agora é inútil. Talvez essa parte, a partir da coesão, agilidade e blá blá blá, talvez não seja tão necessária, mas enfim. Agora vamos pra próxima parte, né? Aqui é a parte mais importante. O condicionamento e limitação. Esse daqui é o foco do texto dele. Ele está limitando. Aqui é a premissa dele, duas premissas. Então ele falou do significado de perdão e os significantes que as pessoas colocam. E a questão de você condicionar o perdão, ou seja, você só perdoa em certas condições que você coloca e vai fazer sentido posteriormente. E você limita também o perdão na forma que você quer limitar. Ou seja, você dá ao significado da palavra o que você quiser. E era o tema da redação, né? Perdão. Então você condiciona o perdão e limita ele ao que você quiser. E ele vai criticar isso. Ele vai chamar isso de violência simbólica, né? Violência simbólica. Então ele adiciona nessa questão duas coisas que também vai se correr no texto. Violência simbólica, ou seja, uma, entre aspas, violência, né? Ou seja, é, de você ter a ética que você quiser e tá certo tudo isso. Ou seja, simbólica. Então você se sente ofendidinho, né? Por conta de você ter uma ética podre e defender essa ética podre da forma que você quiser, né? Então você pega o significado da palavra perdão e coloca o significante que você quiser, a aplicação que você quiser. E da tecnocracia. Esse tecnocracia faz sentido porque ele vai falar sobre, por exemplo, implicitamente sobre as redes sociais, né? Como nas redes sociais você tem múltiplos significantes de ética. Então você tem, em relação ao significado de coisas como perdão, como verdade, como justiça, etc., você tem muitas aplicações nada a ver com o significado da palavra. O que é uma máxima aforismática, né? É um aforisma, é algo é, que simplesmente não tem lógica, né? O que revela a fúnebre languidez, não, a fúnebre é, a angústia, talvez, de você, no caso, sofrer isolado pela questão de que é, o perdão que a pessoa libera pra você ou você libera pra outrem nesse contexto, ele é condicionado a coisas que não são ética de verdade, né? São condicionados a imposições que as pessoas põem que não são realmente justas, né? Então vai ser entendido depois. Nessa vereda, sobrepuja-se a subjetividade do modus vivendi, né? Eu não sabia o que era esse termo em latim, e ele é modo de viver. Então seria a mesma coisa que. Ah, acho que nem vou citar o termo aqui, senão vão reclamar aqui. Mas enfim. Tem outros termos também que poderiam ser usados, né? Como Heilsgeschichte, né? Modo de vida, né? Mas se ele usar. Ele poderia pôr Heilsgeschichte aqui, que é um termo alemão muito conhecido. Se ele citasse aqui, aí que ia zerar pior ainda, ia ser resultado negativo. Mas poderia ser usado aqui, não é um termo desconhecido, Heilsgeschichte. Então, poderia ser usado aqui também. Então, modus vivendi da superestrutura cívico-identitária, né? Então, relação de identidade e na questão de direito civil, ou da ética civil, né? Articula a dialética bourdiana, que, tem a ver com a noção de busca pela verdade do Pierre Bourdieu. E esse Pierre Bourdieu eu não conheço, por exemplo. Mas aqui ele já explica o que o Bourdieu disse. A internalização dos signos culturais. Então, o termo signo. Então, já é outro termo que a gente tem que entender aqui. Ele usa o termo significado, significante e o termo signo. O termo signo tem a ver com semiótica. E o contexto. Ele cita Saussure, por exemplo.
Esse da Saussure aqui em cima. Saussure, ele é associado à semiótica. Linguística é associado à semiótica. Saussure é associado à linguística. O que é semiótica? É a noção de signos, regras, símbolos e significante que representam a língua portuguesa, por exemplo, palavras, a matemática, a lógica. Então, esse texto, ele tem regras gramaticais, ele tem regras de ordem, ele tem regras de gramática, sintaxe, etc. A gente tem as letras, tem uma origem dessas letras e tal, mas não importa a origem. O que dá origem às letras que a gente usa são os fonemas que vêm da linguagem humana. Então, a linguagem humana vem antes da escrita. Então, em si, ele está falando sobre semiótica, né? Signos. Então, esse termo signos culturais, ou seja, signos de uma certa população, totalmente no contexto do que ele está falando. Fundamentado por efemérides violentas, né? Outro termo difícil, né? Que eu não coloquei aqui, né? Então, esse daqui eu vou ter que pesquisar porque eu não coloquei. Vamos lá. Eu vou pôr aqui o termo. Efemérides. Efemérides. São registros, comemorações ou fatos importantes de uma data específica, né? No caso, lembranças violentas, talvez, né? Então, ou relembranças violentas, né? Fundamentadas por, talvez, noções violentas, né? Noções históricas violentas, né? O que concorda com essa parte de hermenêutica historiográfica, né? Então, esse termo pode ser visto dessa forma, né? E tem tudo a ver com... Ele usa também o termo antagônico e maquiavélico associado a essa interpretação, no caso, histórica, né? Sobre, nesse caso, a noção de perdão, né? A partir da impotência reflexiva inerente ao sujeito intelector. Então, a impotência de alguém se autorrefletir, né? Sobre essa questão, né? Sobre, é, sobre o que as pessoas, assim, o que é o que as pessoas pensam no geral e o que eu como pessoa, ou você como pessoa, deve pensar do ponto de vista individual, né? Ou seja, será que a gente segue manada? O que vai ser sentido nessa parte aqui, né? De individualidade esvaziada, né? Então, será que a gente segue as manadas, né? Dos signos culturais que nossa sociedade tem e tal. Então, de novo, o texto todo faz sentido no fim. Então, essa parte aqui tem a ver com essa noção, né? De, novamente, é, essa noção maquiavélica, né? Da visão de hoje em dia, que é presente nas redes sociais, etc., de você dar a ética que você quiser, o significado que você quiser. O qual se requisina a unidimensionalidade distópica que o cerceia, né? Ou seja, você tem uma distopia da verdade, né? Uma distopia do significado das palavras, uma distopia da justiça. O que é uma distopia? É algo totalmente fora do normal. Quando você vê uma obra distópica, por exemplo, uma, uma obra tipo Atlantis, né? Sei lá. Você vê um livro de Eli, uma, uma sociedade totalmente deformada, né? Pode ter diversos tipos de sociedades distópicas, como o Blade Runner da vida, enfim. Então é totalmente distópico a noção de que você pode dar o significado que você quiser para coisas, criando efemérides violentas, né? Ou seja, noções totalmente é, erradas sobre essas palavras, né? Dessa forma, transfigura-se a universalidade associada, aqui a parte mais importante, tá? Imperativo categórico. Aqui, se você não leu a Crítica da Razão Pura de Kant, você não vai entender. Não adianta você pesquisar na internet isso daqui. Para entender o que é imperativo categórico, você é obrigado a ler a Crítica da Razão Pura de Kant, que é um livro específico que tem a ver com direito, por sinal, tem a ver com ética. Qualquer estudante de direito, filosofia de direito é obrigado a ler Kant, cara. E principalmente esse livro, que é o padrão. Então, se você não sabe o que é imperativo categórico, você não leu Kant. Não tem problema não ter lido Kant. Tipo, não tem problema você não entender esse texto. O problema é você criticar o texto falando que é ruim quando não é. Que é um monte de palavra aleatória quando não é. Então, imperativo categórico o que é? Imperativo categórico em Kant é basicamente a noção de que nós definimos a ética.
individual. Ou seja, o meu imperativo categórico é a minha visão de mundo, a minha cosmovisão de mundo, a minha visão de como as coisas funcionam. Então, do contexto do começo do livro do Kant, do Crítica da Razão Pura, ele fala da questão da intenção na ação. Então, a intenção na ação é tipo, por exemplo, vamos supor que você dá comida para os pobres. Uma coisa boa. Então, intenção na ação. Então, tu dá comida para os pobres. Kant disse que se você faz isso apenas para ser visto pelos outros, ou mesmo que você faça sozinho, sem ninguém ver, apenas por uma questão de ego, coisa do tipo, essa ação não é justa, ela não é boa. Você tem que ter a intenção, a sua intenção tem que ser boa. A sua intenção em dar aos pobres comida, por exemplo. Obviamente, isso é bom, não importa o que, né? O que importa é que a pessoa receba a questão, a comida, etc. Ou ajuda. Mas o que importa é a sua intenção na sua mente. Se a sua intenção ela é justa, ela é boa, ela é uma intenção que busca o bem do seu próximo em si e não de si mesmo, então essa intenção é boa. Então ele coloca essa noção de intenção na ação. E sem isso você não entende o que é imperativo categórico. Você tem que ler esse livro para entender. Você não vai entender imperativo categórico sem ler o livro inteiro. Ler resumo não vai resolver isso. Essa questão. Esse negócio de você ver a opinião dos outros não é o suficiente para ver a opinião de um autor. Então você tem que ler o Kant, senão você não vai entender. Então, imperativo categórico no perdão condicionado. Cara, isso daqui é lindo, cara. O cara, ele juntou imperativo categórico com perdão, com o tema da redação. O que é o perdão condicionado? É o que ele falou aqui, ó. Condicionamento. De significante do perdão, ou seja, das aplicações múltiplas de perdão. Óbvio que perdão tem aplicações múltiplas. Só que não é as aplicações que você quiser. Se você pode aplicar significantes para ética que você quiser, porque perdão tá dentro de ética também, então não existe verdade, não existe justiça, não existe ética, cara. Você tem a ética que você quiser, tem uma elasticidade ética que você molda como você quiser, dependendo do contexto. No fim, você não tem ética. Então, no perdão condicionado, ou seja, de impor condições para perdão que são mercadológicas, né? Então, ele cita posteriormente. Então, a busca mercadológica pelo perdão, ou seja, você coloca. Não sei se alguém já viu, acho que é The Mirror, que é uma série que é totalmente distópica, várias coisas, né? Não sei se na Netflix tem, mas enfim. É basicamente uma série que tem umas bagulho louco, né? De distopia. Cada episódio é uma coisa diferente, né? Então, é a busca, no caso, do ponto de vista tecnocrata, né? Que ele cita esse termo, ou antropotecnoceno, né? De você ter uma noção, até nas próprias redes sociais, de você associar o termo, por exemplo, perdão, o termo ética, para status, né? Para status, para valorização intentona do indivíduo, né? Pela busca de status, né? Então você tem a noção de perdão, tipo, só vai pedir perdão ou aceitar um perdão porque isso vai ser bom pro seu público como influencer, por exemplo. Então é isso que é o imperativo categórico no perdão condicionado, né? E aí ele vai dizer: a busca incessante por relegar ao trem o esvaziamento eudaimônico, né? Aqui, por exemplo, se você não leu Aristóteles, o Ética Nicômaco, tu não vai entender essa merda. Acabou, tu não vai entender. Então, ó, dois livros que você tem que ler pra entender esse texto. O Crítica da Razão Pura de Kant e o Ética Nicômaco de Aristóteles. Esse cara com certeza leu. Porque ele lembrou essa merda de cor numa prova que ele tinha tempo pra fazer. Então, se você não leu Ética a Nicômaco, em que o termo eudaimonia significa felicidade, né? A Nicômaco, de Aristóteles, você não vai entender essa merda, cara. Não adianta você pesquisar, etc. Você pode entender um pouco pesquisando, fazendo uma pesquisa simples, mas você vai ter que ler o livro. Porque aí você vai entender o que é eudaimonia, que é, é felicidade, né? Então, filia também é um termo também importante nesse livro. Que é esvaziamento da felicidade, eudaimônico. Sabe por que ele usar felicidade? Ele poderia usar felicidade, né? Sabe por que seria ruim? Porque eudaimônico tem a ver com Aristóteles. Se ele não usa esse termo, ele não está citando Aristóteles. Ele está citando Ética Nicômaco.
Então, ele usa as melhores palavras possíveis para representar o que ele quer. Não é aleatório, não é confuso, só tem que ter lido algumas coisas. E não são coisas, tipo, difíceis, né? Ele não tá pedindo para você ler algo que, tipo, extremamente, sabe, que ninguém conhece, um autor que ninguém conhece. É o Ética Nicômaco, que é um dos livros mais padrões. Cara, eu já vi o Ética Nicômaco em mangá, cara. Mangá lá do Windbreaker. Eu vi o Ética Nicômaco sendo, aparecendo pelo protagonista. É um livro padrão. Muita gente conhece. Então, esvaziamento da felicidade da individualidade esvaziada, ou seja, a pessoa não tem opinião própria. Ela tem a opinião que as redes sociais dão, na questão antropotecnocena, né? A opinião que os influencers dão, ou que é, a internet no Twitter dá, e a pessoa ela fica nessa distopia de que o que as pessoas dizem nesse contexto é o certo, ou, no geral, o que pode vir a ser certo. E não tem sua autorreflexão, né? Então ele tá falando de impotência reflexiva aqui, ó. A impotência da pessoa, do sujeito intelector, ou seja, de você, ou que também fala, né? Então é interlocutor, de você consigo mesmo pensar, será que a noção de perdão que é vendida, por exemplo, nas redes sociais, etc., está certa? Será que você condicionar o perdão a certas coisas está correto? Essa é a pergunta que ele quer. Ou limitações, né? Eu só perdoo se tal outra coisa acontecer. Então você tem um esvaziamento eudaimônico, ou seja, da felicidade do ponto de vista real da felicidade. Esse termo não é aleatório, não é um termo ruim, pelo contrário, é o melhor termo possível, porque ele está citando Aristóteles ao mesmo tempo, no sentido de felicidade em Aristóteles, que é um sentido que ele dá no livro, Ética Nicômaco. E faz sentido. Ó, tudo que a gente viu até aqui, esse texto está praticamente, entre aspas, perfeito. No momento é um texto nota 10, cara. Normalmente, o que é um texto que te dá nota 10 nessas provas assim? É um texto que o cara ele faz sempre a mesma receita. Então tem aqueles vídeos, por exemplo, receita de fazer redação. É a mesma receita. A pessoa não pensa, cara. A pessoa só coloca lá uma fórmula, praticamente, de texto, que você põe lá bonitinho uma coisa aqui e acolá, uma premissa, etc. e tal. E no fim é sempre a mesma merda. Não é um texto que a pessoa teve que pensar pra escrever. Esse texto aqui, o cara teve que. Cara, mesmo se ele tivesse feito antes de até. Vamos supor que ele soubesse o tema da prova antes. E ele tivesse decorado esse texto. Mesmo assim, isso daqui seria a merda de uma obra-prima. É um Ocarina of Time, um Ico, um Shadow of the Colossus. Aqui é uma obra-prima do mesmo jeito. Tira a impessoalidade, cara. Esquece a pessoa que escreveu essa merda. O que importa é o texto em si. Por isso que a interpretação desse texto ela é impessoal. Não importa a sua opinião. O que importa é o que o texto está falando. O que importa é a intenção do autor aqui. Nenhum dos termos, entre aspas, rebuscados, né? Como foi dito nas notícias, né? Estão longe da língua portuguesa e são inúteis. Pelo contrário. Você vê aqui que com o mínimo de pesquisa, você consegue entender o que ele está falando. Agora você fala, não, você tem que ter clareza. Então você está dizendo que o cara ele tem que ser mais burro porque você não conhece as palavras que ele conhece. Eu não sabia o que é condoreira, mas essa palavra está associada a uma geração de poesia romântica no Brasil. Que eu não conhecia e eu não nem quero conhecer. Por sinal. Eu curto de poema épico com guerra e esse tipo de coisa. Poemas anglo-saxônicos, etc. O tipo de coisa que eu gosto. Nórdicos. Enfim. Mas é. Enfim, é o repertório do cara. Então até agora, nada fora do normal. Vamos lá. E não é difícil de entender, tá? Você só tem que ter lido um pouquinho. E não tem nenhum problema você não saber. O problema é que as pessoas não querem aprender, às vezes, né? Ademais, nota-se a instrumentalização da razão. Ou seja, você usar a razão da forma que você quiser a partir do antropotecnoceno. Antropo é de homem, né? E aqui eu vou dar uma viajada aqui. Então, antropo. Não é um termo difícil, tá? É um termo conhecido. Antropo é de homem. Eu creio que eu escrevi certo. Eu acho que não. Antropo. Finge que eu escrevi certo. Deve ter um ômega aí, né? No final ou antes, não lembro. Antropo é de homem. Deve ter escrito errado isso aqui, tá? Mas, enfim. Lembrando de cor.
Tecno, também é uma palavra grega, tá? Que eventualmente vem associada à invenção, tecnologia. E seno, no caso, ele tá falando sobre a noção do homem, da tecnologia, da questão, eu creio que associada à forma que a gente se comporta do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista teatral, entre aspas, né? Então, a instrumentalização da razão, se usar a razão a partir da visão tecnológica atual, ou seja, ele tá falando, na minha opinião, as redes sociais. Esse texto só faz sentido nessa parte que ele diz ser associada à parte tecnocrata, né? Associada a redes sociais, né? Era em que ocorre a comodificação cultural. Aqui eu coloquei como vocabulário, né? O que que é comodificação? É transformar algo que não era mercadoria, no caso, perdão. Então você coloca uma forma de. Um influencer, por exemplo. Toda hora os caras fazem. A- eles transformam a ética em mercadoria, né? Então eles pedem desculpas nas redes sociais quando é cancelado, porque senão ele vai perder grana, vai perder patrocinador. Então ele tem que pedir perdão, mas é um perdão, do ponto de vista prático, mercadológico, né? Então ele não pediria caso não desse merda. Ele só pediu o influencer ali porque ele vai dar. Deu merda, né? Então não tem nenhuma. Não tem nenhum real arrependimento, né? Então é uma comodificação do arrependimento, talvez. Uma comodificação do perdão. Uma. A partir do uso de emergentes adventos tecnológicos, né? Então, por exemplo, as redes sociais. Aí eu vi um cara criticando o fato que ele citou o Michael Sandel. Eu não sei se vocês conhecem. Tem um curso muito famoso. Eu vou pôr aqui. Michael Sandel, Harvard Lecture. Vamos ver rapidinho quem é Michael Sandel. Ele deu, eu fiz o curso inteiro, é muito bom por sinal. Esse professor é um dos melhores professores que eu já vi na minha vida. Esse professor é monstruoso. É um curso é, que foi dado na Universidade de Harvard. Tem umas 20 palestras, etc. 20 aulas. Sobre justiça, né? É uma introdução à filosofia do direito e justiça. Cara, direito é o melhor curso que eu já fiz. Simplesmente bom no nível infinito. As respostas que os alunos dão também são muito boas, né? Enfim, o curso é excelente. Esse é o Michael Sandel. Então ele não, ele é um cara de direito. O cara tá escrevendo uma redação sobre direito. O que que tem ele citar um cara importante no direito? Eu não li os livros do Michael Sandel. Eu só vi, fiz o curso, né? Então eu não sei do que ele escreveu. Mas ele escreveu algumas coisas, né? Já vi título do livro dele. Do livro dele, né? Então, mas cara, ele é um cara de direito e ele tá citando algo sobre alguém importante de direito. Professor de Harvard, muito bom. A didática dele é muito boa. Onde ele postula ser promovida pela tecnocracia, ou seja, pelas redes sociais, como a gente pode fazer aqui, a associação de concepções desenvolvimentistas, que tem a ver com a economia do ponto de vista progressista também, a égide capitalista, ocasionando a negligência da seguridade social. Então ele está associando a noção das redes sociais, etc., talvez, a associação do conceito desenvolvimentista econômico ao capitalismo e a negligência associada a efeitos sociais, políticas sociais na prática. Assim, desnuda-se o perdão limitado, ou seja, se mostra, né? Desnuda significa mostrar. Aí você pode falar, por que ele não colocou mostrar então? Eu não sei se você já viu, fez um curso de escrita criativa. Um bom escritor, ele coloca as melhores palavras possíveis dentro da língua que ele tem. Eu recomendo você ler Pushkin, por exemplo. Tu vê que as palavras que ele escolhe, cara, são incríveis. No Onegin, por exemplo, que é um livro muito bom dele. Talvez o principal. Um poeta, por exemplo, ele vai escolher as melhores palavras possíveis. O Tolkien, quando você vê, por exemplo, os manuscritos dele, ele riscava um monte de coisa. Porque ele sempre está buscando a melhor forma de expressar o que ele quer na sua obra, né? Senhor dos Anéis. Tem várias versões de Senhor dos Anéis anteriores à versão original.
dos poemas. Então você tem, por exemplo, você tem o C.S. Lewis em algumas questões criticando poemas do Tolkien, partes que ele mandava, o Tolkien mandava cartas para seus amigos para eles comentarem sobre, criticarem sobre do grupo que ele passava, de estudos que ele tinha lá na época, né? Muito interessante, por sinal. Então, então o C.S. Lewis tem, por exemplo, tem uma parte específica, né, no artigo que eu li sobre ele, na verdade, no História da Terra-média, em que o C.S. Lewis critica uma parte de um poema de Tolkien, né? Então ele tá tentando falar, ó, isso daqui eu acho que ficou ruim, né? Não faz sentido. Então você buscar as melhores palavras para representar um texto. Então, você usar desnuda-se ao invés de mostrar, não é uma coisa falta de clareza. Parece que a pessoa tá se negando a ler o texto. Isso aqui é um negócio pré-pronto, simples, que você lê rapidinho. Eu sei que é uma redação, eu sei que o cara que vai ler isso daqui, ele não pode ficar muito tempo numa redação. Eu entendo isso. Mas você, depois dessa questão, mesmo assim dizer que o texto é ruim, desculpa, você tá maluco. Você não tem lógica. Ok, né? Então, perdão limitado como sendo uma intentona, relacionada à uma intenção, a valorização, que tem a ver com Kant, né? Tem a ver com a ética, perdão, a crítica da razão pura de Kant. A intenção da ação, né? A intenção é a valorização do indivíduo cujo status quo encontra-se inviabilizado, né? Uma vez que ocorre uma boa... Por que está inviabilizado, né? A valorização do indivíduo na sua intenção. Porque, basicamente, se cria uma noção de ética, significante de ética, pelo menos social, na internet, que basicamente é mercadológico, né? Então, dependendo da pessoa, dependendo do que é dito, você tem a noção de que aquilo vira uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de ganhar seguidor, de ganhar fama, mas não necessariamente o significado real do perdão, né? Quando alguém é cancelado, por exemplo, e pede, entre aspas, perdão, por exemplo. Você poderia ir para outras questões. Então, você pega o significado de perdão. Tem muitos significantes, perdão, tem muitas aplicações, mas você distorce o significante. Você pega uma máxima aforismática, né? Que revela a tétrica languidez, ou seja, ela revela o quão fúnebre, horrível, angustiante é o sofrimento de alguém que é cancelado, por exemplo. O sofrimento silencioso, o cara tem que pedir um perdão falso, né, mercadológico, porque ele não pode simplesmente representar sua opinião. Então, vamos terminar agora, né? Diante do exposto, né, agora é a conclusão. Isso é muito bom, cara. A forma que ele vai concluir, porque normalmente uma coisa que você estuda quando você vai fazer redação, estudar para redação, é como você vai fazer a conclusão. Ele poderia usar, portanto, é, ele poderia usar assim pode se concluir, se conclui. Ele poderia usar várias expressões que são comuns. Ele colocou diante do exposto. Muito bom, cara. Revela-se a tendência, não necessariamente que todo mundo age da forma que ele está dizendo. Quais são as duas premissas aqui? Você tem que lembrar: condicionamento do perdão e a limitação do perdão em relação à questão da fenomenológica, né? Ou seja, a questão que ele vai usar o termo posteriormente, fenomenologia, né? Esse termo faz sentido. A questão de você ter a subjetividade do significante do perdão, ou seja, você coloca o que você quiser, entre aspas, está certo. O primeiro ponto. E o segundo ponto, que é a questão das redes sociais, como a ética nas redes sociais é totalmente distorcida, no Twitter da vida, etc. Então revela-se a tendência, não necessariamente a regra, no espectro contemporâneo, ou seja, nos dias de hoje. Ele poderia dizer nos dias de hoje, mas no espectro contemporâneo significa no geral nos dias de hoje. Não é claro espectro contemporâneo? Você não consegue entender essa palavra? Então você tem que fazer algumas aulas, sei lá, de português. Tem que ler um pouco mais, né? Vai ler um Harry Potter, vai ler um Tolkien, né? Vai ler. Por sinal, a escrita de J.K. Rowling é monstruosa, né? Por sinal. É, vai ler alguma coisa. Senhor dos Anéis, eu já falei de Senhor dos Anéis, né? Vai ler Crônicas do Gelo e Fogo. Vai ler alguma coisa, cara. Tu não consegue interpretar um texto. Aqui o vocabulário, tu pega algumas palavras, você já consegue interpretar todo o texto. Você viu aqui que eu só precisei de 10 palavras aqui pra interpretar o texto. 11, né? Que eu. Outra palavra, efemérides violentos, eu tive que também pesquisar.
porque eu não conhecia. E não tem nenhum problema em ignorância, né? Eu corrigi minha ignorância das palavras que o cara usou fazendo uma pesquisa. Eu aprendi. Agora eu sei o que é recôndito. Se eu ler um texto um dia que tem essa palavra, que está na língua portuguesa, por sinal, ele não inventou essa palavra. Agora eu sei, né? Então vamos lá. A fragmentação da psique coletiva. Esse termo é muito bom ser usado. O que é psique coletiva? Esse termo, eu creio que intencionalmente, eu não falei com o autor do texto, né? Eu não conheço o autor do texto. Essa psique coletiva, que eu vou colocar como um aqui, tem a ver, lembra o que é chamado de por Kant no livro que tem a ver com o imperativo categórico, que é a crítica da razão pura. Então, no livro do Kant, sobre o reino dos fins. Não é uma coisa complexa, tá? Obviamente o termo é original em alemão, tá? Mas eu não lembro o termo em alemão. Reino dos fins. O que é o reino dos fins em Kant? É muito simples. É a soma do imperativo categórico de todo mundo. O que é imperativo categórico? É a opinião das pessoas. É a opinião que você tem sobre as coisas. Sobre a ética, sobre a justiça, sobre aborto, sobre verdade, enfim, sobre todos os temas associados à ética e à moral. Sobre relacionamentos, sobre casamentos, enfim. Seus temas, sua opinião sobre isso. O imperativo categórico é a soma das opiniões de uma pessoa individual. O reino dos fins é a soma do imperativo categórico de todo mundo. Ou seja, numa sociedade, você tem no Brasil, por exemplo, em São Paulo, no Nordeste, você tem a soma das opiniões das pessoas naquela região sobre vários temas. Sobre perdão, sobre arrependimento, sobre justiça, como já falei, sobre direito, sobre propriedade. Isso é o reino dos fins em Kant. Eu creio, pelo que parece, que ele pegou esse termo, que é conhecido em Kant, não é um termo difícil, não é um termo que é isolado, né? É um livro conhecido, com a psique coletiva. O que é a fragmentação da psique coletiva? É a fragmentação da opinião das pessoas, que é mercadológico, né? Que é, tipo, que é enviesada, né? Que é movimento de manada da opinião, né? Tendo perdão, que é o ponto principal, a elucidação, o que mostra a elucidação de sua fenomenologia. O que é fenomenologia? Eu coloquei aqui a manifestação da consciência, ou qualia, né? Eu não vou entrar aqui na teoria do David Chalmers, né? De problema difícil da consciência, mas basicamente essa teoria do David Chalmers, que é um filósofo australiano, fala sobre a fenomenologia da consciência como a noção da vermelhidão do vermelho, por exemplo. De pessoas, as pessoas veem vermelho de forma diferente, do ponto de vista prático, né? Aí é uma questão também é, técnica visual também, enfim, uma questão oftalmológica, né? Mas a qualia é, por exemplo, por que uma pessoa gosta de sorvete de morango e outra gosta de chocolate? Mais do que um mais que o outro, né? Por que uma pessoa prefere suco de laranja e outra de outro sabor? Preferências de pessoas econômicas, né? Por quê? Não tem porquê, cara. Isso daqui é fenomenológico. A opinião das pessoas é fenomenológica. Cabe a cada um indivíduo escolher o que ele gosta, né? O problema é quando a opinião das pessoas vira uma opinião de manada, né? Então, as pessoas não têm opinião, as pessoas têm a opinião formada pelos influencers ou pela manada no Twitter ou etc. Então, a fragmentação da soma dos imperativos ou das opiniões das pessoas é a elucidação da sua fenomenologia, ou seja, da, é, dessa noção de que você tem uma fragmentação da opinião de forma tecnocrata, né? Aí, enfim, o final também é difícil, tá? Mas se você pega o significado das palavras, não é. Então, tudo aqui é uma questão de vocabulário, né? Se você tem vocabulário suficiente, eu não tinha, por exemplo. Eu tive que pesquisar o vocabulário de algumas palavras, como pode ser visto aqui. Mas se você entende as palavras, você entende o texto. Nesse sentido, é diminuída a grande eloquência condoreira, que tem a ver com a noção. Isso aqui não é aleatório, tá? Tem a noção do termo da poesia romântica no Brasil. É diminuída a grande eloquência condoreira, ou seja, ele tá falando de que essa noção condoreira é boa, né? A noção de liberdade de expressão, né?
A liberdade de você ter opinião, né? Que é isso que essa vertente da escrita no Brasil tem a ver. Então, você dá a sua ter liberdade de você opinar, né? Contra a visão coletiva, né? Contra o todo, né? Contra o que oprime, né? A liberdade das pessoas, que é o direito natural dado por Deus aos homens, né? Então, quando ele diz grande eloquência com orelha, que ela é diminuída, significa a liberdade de expressão, a liberdade de você falar de uma forma diferente, a liberdade de você falar algo que na verdade é o óbvio. Então, hoje em dia, o óbvio virou uma mentira para muitas pessoas, óbvio. Algo que simplesmente você não precisa explicar, né? Que obviamente todo ser humano em qualquer sociedade deveria saber em relação a o seu imperativo categórico, a sua opinião sobre a sua visão de mundo, né? Então, por exemplo, esse termo aqui, ele não é inútil, ele não é errado, ele não é uma demonstração de falta de clareza. Esse termo, ele basicamente faz esse texto ser uma obra-prima, por exemplo. Porque uma coisa que da redação é muito importante é você ajustar todas as palavras que você usa ao contexto geral. E aqui ele fez isso de uma forma perfeita. Ele está falando, é diminuída a liberdade das pessoas se expressarem. O que diminui a liberdade das pessoas se expressarem? A tecnocracia e violência simbólica, que são as premissas que ele citou aqui nessa parte. Condicionamento e limitação. Perdão condicionado, limitação em razão da violência simbólica ou da tecnocracia. Ou seja, ele coloca ou, né? Ele não coloca as duas coisas juntas. Ele coloca uma ou a outra, né? Ou a visão das redes sociais, ou a visão de você, do vitimismo, né? De uma violência que você coloca na sua cabeça que é uma violência que, ah, não, eu tô me sentindo ofendido, etc. Mas na verdade, é coisa da sua cabeça, você tá inventando um significante, uma aplicação da noção de ética, de vítima, de perdão, de justiça, de ofensa. Você tá pegando a palavra ofensa e colocando um significante que ela não tem na ética libertária, talvez, na ética do óbvio, do direito natural, que não é uma questão que você pode positivista que muda conforme a sociedade muda. Então, a mentira é errada, não importa como a sociedade muda, a opinião sobre isso. O, o roubo é errado, não importa como a sociedade muda sobre isso. Não importa como a sociedade muda a sua visão, o significado dessas palavras, de crimes, roubos, etc., não mudam. O que mudam para as pessoas é o significado, o significante dessas palavras, perdão. São as aplicações. E essas aplicações podem ser antiéticas e erradas. O imperativo categórico das pessoas, a visão de mundo das pessoas está errada. Então vamos lá. Ainda melhor, final. Tipo, quem já jogou Ocarina of Time sabe, né? Ocarina of Time, depois do final, você fala, nossa, esse jogo até que foi bom. Aí você, depois de derrotar o Ganondorf, né? Depois que você tenha fugido do castelo pegando fogo e tal, aí você fala, não, esse jogo é o melhor que eu joguei na minha vida. Isso que acontece com Ocarina of Time. Esse texto, a gente vai falar de redação Ocarina of Time, porque é basicamente isso. Sendo que o sofrer no recôndito, ou você sofrer isolado, você foi cancelado na internet, como o cara foi. O cara está sofrendo isolado. Esse texto é sobre o cara. Ele sofre isolado, é o seu suplício. É a sua tristeza, né? É a sua. Foi crucificado, no caso, né? Por ter uma opinião diferente, né? Por ter uma grande eloquência condoreira, ou seja, uma liberdade de expressão que você só falou óbvio, só que você tem isso em distintos significantes, ou seja, você coloca pro perdão várias aplicações que na ética, na moral, óbvia, são mercadológicas ou que não tem a ver com o sentido do termo. Perdão, inveja, justiça e etc. Então a pessoa nas redes sociais, ela basicamente se vitimiza, ela é, coloca lá opiniões totalmente fora do óbvio, e ela acha que tá certa. E tem grupo de pessoas que acham que ela tá certa. Aí você tem, entre aspas, reino dos fins, a visão das pessoas no geral,
que no fim, a intenção delas, a intentona, né, que cita, da valorização de vida vira inviabilizada, né, basicamente. Você não tem mais intenção na ação, tu tem pessoas que agem como gado, né? Elas agem em manada. Elas agem conforme as outras pessoas agem. Elas mudam conforme a sociedade muda, né? Então a ética vira relativa, né? A verdade fica relativa. No fim não tem verdade nem ética. Moral. Porque ela muda. Se ela muda, então se ela não é absoluta em certas instâncias, então não existe ética e moral. Ela vai mudar e no fim ela pode ser contraditória e tudo bem para essas pessoas. Esse é o imperativo categórico das pessoas. Elas decidem como elas quiserem, o que elas acham certo e errado e tudo bem. É isso que o autor desse dessa redação quis dizer. Cara, eu não sei quanto tempo passou, mas eu passei um bom tempo explicando esse texto. Depois de, assim, isso daqui não é difícil, né? A questão é, obviamente, eu vi uma professora falando sobre esse texto no YouTube, falando que o problema desse texto é que você precisa ter um conhecimento a priori, ou seja, precisa ter lido um pouco de Aristóteles, no caso, Ética Nicômaco, você precisa ter lido Kant, você precisa ter lido um pouco de semiótica para entender esse texto. Concordo. Concordo que fazer esse texto na redação não é uma estratégia tão boa, né? Porque o cara não vai querer corrigir isso, ele não vai passar tempo tentando entender isso daqui. Esse texto é o que é chamado de denso. Tem livros que eles são densos. Tem que. Tipo, Tomás de Aquino, tu vai ler Tomás de Aquino, tu tem que ler com calma. Senão você não vai entender. Se lendo com calma, às vezes você não vai entender, mas não é culpa do autor. É questão de que é um texto que é muito tão bem feito que você precisa pausar para entender. Isso é normal. Não é um texto pré-pronto que você aprende lá no vestibular como fazer. Isso daqui você tem que ter conhecimento. Isso daqui, para você fazer, você tem que ter um repertório. Você tem que ter lido bastante coisa. Eu creio que não estava disposto o tema da redação antes. Não sei se é disposto antes. Mas mesmo se foi disposto antes, o que o cara fez aqui. E aqui é meu ponto final, né? O cara fez essa merda de texto numa caverna, cara. O cara foi literalmente o Alan Stark construindo o Mark I e Mark II numa caverna. Então, numa prova, você tem que responder um monte de questão. Tem toda a questão psicológica da prova, de querer passar. O cara é novo, não sei se foi o primeiro vestibular dele. Então, tem toda a questão psicológica de passar pela prova, etc. Você querer entrar na universidade, você querer entrar, fazer o curso, etc. Pressão familiar, etc. Tudo. O cara, nesse contexto, tem ajuda, porque você tá ali na prova, você não tem internet, você não tem nada. Da própria cabeça, ele tirou toda esta merda. Essa obra-prima, cara. E obra-prima, cara, é uma questão de opinião. Você pode discordar das premissas, você pode dizer que ele tá errado na visão dele sobre que o perdão é tão mercadológico como ele disse. Você pode discordar das premissas dele. Mas o ponto de uma redação não é as premissas, é você conseguir dissertar de forma correta, de forma clara. Esse texto é claro? Ele é claro, sim. Só que você tem que ler pausadamente. Para uma redação, obviamente, em que um cara vai corrigir 500 redações num dia, talvez não seja tão bom escrever nesse nível. Agora, depois do fato, as pessoas olharem para esse texto e ridicularizarem o moleque, cara, literalmente, tem é, um vídeo em inglês. Então, em inglês, cara, uma página de notícias fez o vídeo em inglês pra falar mal do moleque, cara. Então o cara tá sendo ridicularizado internacionalmente. Tem pessoas, sei lá, alguém em Ohio, sei lá, lendo, que viu o G1 e viu isso e falou, cara, nossa, o cara deve ter feito um texto merda, né? Cara, isso daqui não são palavras aleatórias. Tudo se une no tema com as premissas que são o condicionamento do perdão e limitação e das outras questões aqui, que fazem todo sentido. E em todo parágrafo ele articula as coisas muito bem. Isso é um fato, cara. Isso daqui não é questão de opinião. É um fato. Eu vou falar de
no próximo episódio do podcast sobre o Wittgenstein. Eventualmente você vai ver algumas coisas sobre semiótica, como no Tratado Lógicos Filosóficos. Não tem problema alguém não entender esse texto. Não tem nenhum problema. Tipo, uma coisa da busca pela ciência, conhecimento, é que nós somos fracos. Nós sempre temos que. Eu tava vendo Vagabond, um mangá, por exemplo, recentemente. O Matahashi, né? O final ali com a mãe dele e tal. Você não saber um tema, você não saber, não ter lido, por exemplo, Ética Nicômaco ou a Crítica da Razão Pura de Kant, não é um problema. O problema é você é, querer ler esse texto e falar que ele é ruim, sendo que você não entendeu o texto. O texto não é confuso. O texto não é mal feito. O texto é muito. Não é só muito bem feito. Isso aqui é uma obra-prima, cara. Acabou, isso daqui não tem discussão. Se você diz que isso daqui não é uma obra-prima, se você diz que isso daqui não é bom, isso daqui não vale no mínimo de 8 a 10. Você poderia dar, tipo, menos que 10 porque talvez numa redação, talvez não fosse uma coisa boa pra pessoa que vai corrigir. Mas é questão do nível do texto. Isso daqui é uma obra-prima. Que passa do status quo e que fala sobre o tema de forma perfeita, cara. Perfeita, cara. Cita autores condizentes com o tema, a relação à semiótica linguística, e condizente ao tema que ele estava querendo passar na universidade, que é direito. Recomendo pra esse cara estudar a filosofia do direito, né, posteriormente. Ele vai se dar muito bem. Provavelmente ele já estudou alguma coisa sobre isso. Parece que a mãe dele também é advogada. Então, o cara, mano, ele demonstrou aqui, nessa redação, um conhecimento da língua portuguesa e de como expressar a sua opinião de forma, cara, monstruosa, no contexto de uma redação de vestibular. Então, é literalmente os caras criticando Tony Stark numa caverna, fazendo o que as pessoas não fazem em casa, com internet, em que elas podem pesquisar um vocabulário mais difícil. O cara fez da cabeça dele isso. Se ele fez isso da cabeça dele, cara, sem decorar, etc. Enfim, isso daqui não é uma obra-prima. Então, meu veredito, né? Eu não vou fazer mais vídeos assim, né? Mas meu veredito. Essa redação é uma obra-prima. É um Ocarina of Time. É um diamante lapidado. Se você discorda disso, então me desculpe, você tem que ler um pouco mais. Pra ser um pouco claro. Vai ler um pouco mais. Vai sair da bolha de texto pré-pronto parece um miojo. E vai ler alguma coisa diferente, né? Então, vai ler um Tolkien, vai ler algo mais difícil, né? Vai ler algo que é um T.S. Eliot da vida, porque o cara ser ridicularizado por um texto nesse nível e a sua, não, o pior, não foi que eles colocaram uma nota baixa. Essa redação, essa obra-prima foi zerada, cara. A redação foi zerada, cara. Não tem lógica, cara. Se fosse, por exemplo, sei lá, vamos supor se fosse 0 a 1000, se fosse pra 700 a redação. Por conta de ter um vocabulário difícil que o examinador vai ter que passar mais tempo na redação. Mas isso pra mim não é um problema. Você tá dizendo que o cara tem que ser burro. O cara tem um vocabulário bom, ele tem que ser, entre aspas, mais clara, porque a maioria das pessoas não conhecem esse vocabulário. Eu, por exemplo, não conhecia. No começo, muitas palavras eu tive que pesquisar. Então, eu reconheço minha ignorância em relação ao vocabulário do cara. O cara simplesmente tem um vocabulário monstruoso. Não tem problema. Ignorância se cura pesquisando, né? Então eu fui pesquisar as palavras e dá pra ver que o texto, somente depois do primeira parte do primeiro parágrafo, é de boa de seguir. Contanto que você tenha lido algumas coisas que, pra direito, totalmente. Semiótica, hermenêutica, é, ética nicômico, Kant, tudo em direito normal. Leitura básica. Filosofia do direito, por exemplo.
Então, em si, em tudo que foi escrito aqui, pra alguém que quer cursar direito, cara, demonstra uma capacidade muito grande. Então, o cara tem um conhecimento muito grande em relação. Nem entra em mérito a nota dele na prova e nos temas que foram abordados. O que importa é esse texto aqui. Esse texto em si, do ponto de vista impessoal, sem bias, sem nada do tipo, é uma obra-prima. Ter sido zerado e não ter mudado a nota posteriormente demonstra como funciona a educação no Brasil. Então é isso. Simplesmente resumo. Resumo de tudo, né? Brutal. Só isso. Brutal.